O que a diretoria do São Paulo achou sobre o resultado negativo contra o Palmeiras e mais? Situação de Lucas Ferreira deve ser resolvida nessa semana. Cruzeiro, Bahia, Bragantino vão fazer proposta de fato? Vão pagar multa? Bora falar sobre isso. Igor Vinícius também de saída, confirmando, reafirmando uma informação que a gente trouxe com exclusividade há algumas semanas e a situação do Wendel também. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde você tem conteúdos exclusivos, como grupo no WhatsApp, vídeos com notícias exclusivas somente para os membros, live, papo de membros também e muito mais. Confira aí os benefícios no Seja Membro, uma forma de você colaborar com o canal para a gente crescer cada vez mais aqui na nossa estrutura. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Conversei com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo sobre o resultado negativo contra o Palmeiras. E aí eu conversei com essa pessoa, primeiro que ela me reafirmou, né, mais uma vez, que o São Paulo mantém o respaldo com o seu técnico, que há hoje um trabalho mútuo entre departamento de futebol e comissão técnica para buscar o melhor do São Paulo, que é forte nas Copas, um Brasileirão seguro e também ainda essa reestruturação financeira que o São Paulo tem feito para tentar sair desse quase 1 bi de dívida. E aí nessa conversa, obviamente há uma frustração por conta do resultado negativo, mas há um entendimento de que o São Paulo foi competitivo contra o Palmeiras mesmo fora de casa. Conversei com essa pessoa que reiterou que de fato é muito diferente jogar no gramado sintético e que até esse sintético era bem mais diferente e até mais liso, foi a palavra, do que propriamente o do Allianz Parque. E aí, neste momento, não há qualquer pressão interna, qualquer sugestão, justificativa, burburinho, conversa para uma troca no comando do São Paulo. Ainda me salientou de que o São Paulo, dos próximos 4 jogos no Brasileirão, tem 3 jogos em casa e que a expectativa é de que o São Paulo conquiste vitórias importantes para também ficar mais confortável aí no Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo está beirando ali a zona de rebaixamento, mas há a intenção, impressão e expectativa de que antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, o São Paulo vai estar ainda mais confortável nessa situação, ou ainda mais não, né? Mais confortável na sua situação do Campeonato Brasileiro. Há um entendimento ainda que o trabalho sim é bom, é positivo e que merece ter continuidade nos próximos dias e semanas. E aí até o projeto esportivo que o São Paulo tem para essa temporada é manter o Zubeldia até a reta final, cumprir com o seu contrato. Hoje não há período de avaliação, não há nada nesse sentido. O São Paulo respalda o seu técnico e entende que também a campanha da Libertadores é muito positiva e que no Brasileirão, de fato, houve ali alguns tropeços, principalmente em casa, mas que trataram como natural. Triste, frustrante, mas natural a derrota para o Palmeiras fora de casa. Dessa vez também não houve polêmica. Até perguntei o que vocês acharam aí desse lance do Vitor Roque, do impedimento, se estava no ombro, no peito. Dessa vez falaram que estava tudo certo, que era do jogo. Até com essa pessoa que eu conversei acredita que foi realmente mesma linha e que o árbitro Klein pode ter cometido ali uma falta ou outra, que o São Paulo até acha que ele deveria ter marcado, mas que não é algo relevante para o São Paulo ir à CBF, reclamar da arbitragem do Klein ou algo nesse sentido, tá? Ainda falando sobre o jogo, o Wendel, ele preocupa? Bora explicar um pouquinho a situação do lateral, foi uma das surpresas, inclusive, para a partida contra o Palmeiras, todos esperavam a entrada do Enzo Dias, a gente conversou aqui no vídeo de prévia de que era uma dúvida entre Enzo e o Wendel por conta desse revezamento entre os dois jogadores, mas eu acreditava de fato, por mais que eu trouxe a dúvida, eu falei, eu acredito que o Enzo Dias vá para o jogo até por conta da questão da marcação do Estevão, mas o Zubeldia optou pelo Wendel. O Wendel começou jogando, até não acho que tenha começado mal a partida não, muito pelo contrário, estava entrando ali no jogo, só que aí ele teve um lance ali onde ele teve uma bola dividida no campo de ataque,
que aí a bola bate no bico da chuteira dele e aí dá uma balançada ali no tornozelo e ele sente bastante esse tornozelo. Porém, pelo que eu conversei depois com algumas pessoas, e até a transmissão da TV Globo trouxe, e aí depois a gente confirmou de que não foi isso, na verdade, que o fez sair do jogo. Ele teve um outro choque ali, que ele acabou ficando meio zonzo, ele ficou meio grog, essa que é a palavra. Ele ficou meio assim, meio desnorteado e até estava preocupado e chorando, porque de fato ele não estava 100% ali dentro do jogo nesse momento. E aí, atordoado, o São Paulo fez a substituição. Inclusive, acho que o Zubeldia acabou nem usando, né, a sexta substituição, mas o São Paulo solicitou ao quarto árbitro que fosse aplicada a lei do... Ai, me fugiu o nome agora, mas da convulsão. A lei da convulsão ali, para que o São Paulo tivesse a sexta substituição. E aí até conversei, e aí vai depender muito da súmula, e aí no momento da gravação ainda não vi súmula e tudo, porque aí se houve esse caso, o Wendel ficaria 5 dias inapto para poder jogar. Então aí possivelmente ele pode ficar de fora do confronto contra a Libertadores. A gente vai checar isso direitinho, a gente promete depois trazer, mas houve sim, a gente confirmou com o pessoal do departamento médico, de que houve a solicitação da substituição por convulsão. Então, o Wendel acabou sendo substituído por conta disso, e aí não me confirmou, o departamento médico afirmou de que houve a solicitação, só que não ficou meio claro ali se houve a confirmação de fato, então por isso que a gente vai ter que ver toda essa questão ali depois com a CBF. Mas aí o Wendel, ele tava chorando ali e tudo, mas era muito mais por conta meio que desse desespero ali, dessa estabilidade emocional que ele tava ali meio grog, meio sem entender o que estava acontecendo, teve que sair do jogo. E aí, obviamente, né, apesar de tudo, na reapresentação do time ele vai passar por exames, né, não só por conta dessa questão, mas também para ver o tornozelo, para ver se também estava tudo certo. Ele vai passar por exames, mas em um primeiro momento não preocupa para a sequência, a gente só vai ver essa questão mesmo, se ele pode ficar disponível para o confronto contra o Libertad, e aí entra muito na questão ali do regulamento e tudo mais. Mas em termos físicos, ainda bem, né, o São Paulo não vai ter mais uma contusão importante aí no decorrer da temporada, por mais que talvez vocês tenham seus questionamentos aí em relação ao Wendel, é um jogador importante, experiente e que precisa de rodagem justamente para chegar rapidamente ao alto nível que a gente tanto espera desde que começou essa negociação para a chegada do Wendel. Aposto no Wendel, acho que ele ainda vai dar muito certo com o São Paulo, ainda está passando por um período ali de adaptação. Bora continuar trazendo agora mais informações de mercado, que eu sei que vocês gostam. Lucas Ferreira no Bahia ou no Bragantino? Que história é essa, cara? Foi assim, vocês... Muitos de vocês mandaram mensagem, no Dia das Mães, domingão, rapaz. Falei, gente, deixa o Lucas Ferreira em paz, vai curtir a mamãe. Brincadeira, mas é o nosso dever aqui. Muitos de vocês me perguntaram, poxa, o Bahia vai vir pagar multa e tudo. E aí, vamos fazer primeiro uma reflexão. O Lucas Ferreira entrou contra o Palmeiras, ele jogou a 8ª partida do Campeonato Brasileiro, correto? Com 7 partidas, nenhum jogador mais pode jogar por outro clube. O limite é 7 jogos. Então, por exemplo, se ele jogou 6 jogos, ele pode se transferir para outro clube da Série A e jogar normalmente o restante do Brasileirão. 7 já não pode mais. Lucas Ferreira tem 8. Então, cá entre nós, qual que é o sentido do Cruzeiro pagar essa quantia, sendo que o Cruzeiro vai ser eliminado aí da Copa Sul-Americana, já não joga mais a Sul-Americana, só tem o Brasileiro e a Copa do Brasil é uma incógnita. O Bragantino, se eu não me engano, só tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, correto? Então, qual que seria o sentido do Bragantino comprar o atleta agora? Vamos para o Bahia. O Bahia tem a Libertadores, tem a das competições de mata-mata, mas qual que é o sentido das equipes virem pagar a multa do Lucas Ferreira simplesmente para ter o cara só, querendo ou não, para o ano que vem, para esse ano para as Copas? Então fica meio difícil, né? Houve esse movimento, principalmente por parte do Cruzeiro e das outras equipes, para, olha, vamos pagar sua multa, a gente faz isso, a gente faz aquilo, com a expectativa dele não fazer o 7º jogo. Só que ele jogou os últimos 2 jogos e acabou fazendo o 7º e 8º jogos. Então ele não vai sair do São Paulo para nenhum clube brasileiro neste momento. É inviável, é impossível. E nem só os clubes vão topar esse projeto, como o próprio jogador. Imagina, você vai para outro clube já sabendo que você não vai jogar mais o brasileiro, vai ficar só atrelado às Copas.
Vai voltar para o sub-20 o Lucas Ferreira? Acho difícil, porque ele já está numa projeção legal no profissional. Então isso corrobora com a informação que a gente vem falando já há um tempinho dessa renovação contratual do Lucas Ferreira. Existe expectativa já de nessa semana tudo ser fechado, alinhado e assinado pelas duas partes. O Lucas Ferreira está feliz, ele tem uma gratidão enorme pelo São Paulo e ele quer continuar, ele quer ficar, ele quer se desenvolver com a camisa do São Paulo. O Lucas Ferreira só sairá do tricolor para o futebol europeu, obviamente, né? Se tudo der certo aí na carreira do Lucas Ferreira. A expectativa é dele apenas sair do tricolor para um projeto europeu. Então, não caiam nessa de outras equipes vão pagar multa, que agora vai, que não sei o quê. Tudo corrobora e caminha para uma renovação contratual. Esse susto de perder o Ferreira foi quando ele não tinha ainda completado os 7 jogos. Agora ele já completou. Então fica totalmente inviável qualquer chance dele. A partir do momento que ele entrou em campo contra o Fortaleza, ficou totalmente inviável qualquer possibilidade do Lucas Ferreira sair do São Paulo. Ele sabia disso, o staff sabia disso, porque em nenhum momento houve a hipótese ou um indício de ida para qualquer outro clube. Lucas Ferreira fica e só vai alinhar agora os últimos termos para a renovação do seu contrato e tudo deve ser esclarecido aí já nos próximos dias. Fechou? Calma. Para a gente fechar o vídeo de hoje, Igor Vinícius deve estar de saída do São Paulo já no meio do ano. Uma informação que a gente trouxe com exclusividade há algumas semanas e aí já começou a pipocar em outros locais e aí também ganhou força aí nessa última semana. Explicando essa situação do Igor Vinícius. Primeiro ponto. A expectativa do jogador era de que o 2025 dele seria de uma titularidade do São Paulo, como ele começou nessa temporada. Só que o Igor Vinícius perdeu espaço. Ele não só é a segunda opção, como ele é a terceira opção. Porque hoje tem o Ferrarese e o Cédric que joga por ali. O Igor Vinícius joga só em alguns períodos, como aconteceu com o Ceará, por exemplo, onde você precisa poupar os jogadores. O jogador entende que ele precisa jogar mais, que ele precisa de mais minutos, que ele precisa de um outro momento na carreira. E aí eu esperava que essa minutagem acontecesse no São Paulo, o que não aconteceu. Então depois aí de muitos anos, ele está desde 2019 no São Paulo, o staff já está trabalhando nos bastidores para conseguir uma oferta no meio do ano. Ele tem contrato até dezembro deste ano, o staff já sabe que ele não vai renovar esse contrato porque da parte do São Paulo não houve qualquer sinalização para renovação contratual a partir de agora. Houve até ali no início do ano uma conversinha ali e tal, mas parou por aí. E aí o staff viu Rafael renovando, Cédric renovando, Alan Franco começando também a renovação. Então aí o staff meio que entendeu, olha, você não faz parte dos planos aqui para continuar para a próxima temporada. E a diretoria do São Paulo também já entende um fim de ciclo. Então, tudo corrobora para a saída do Igor Vinícius ao término do contrato. Mas o staff vai tentar antecipar essa situação, porque por mais que ele seja com lombalgia agora, ele estava fora já, ele já não jogava. Então aí o seu staff já está começando a projetar algumas propostas, a expectativa é de conseguir uma proposta do futebol do exterior, né? É um sonho do Igor Vinícius ter essa primeira experiência fora do país, a primeira expectativa, óbvio, era uma permanência no São Paulo, era uma renovação contratual, uma valorização, só que agora tudo mudou e aí agora a expectativa é dele conseguir alguma proposta no meio do ano. Conseguindo, o staff conseguindo captar essa proposta, vai tentar ali conversar com o São Paulo para uma liberação. E aí vai depender muito de negociação. Olha, a gente libera por um valor, ou se o São Paulo tiver algum débito com o atleta, você abre mão desse débito, ou o clube assume esse débito e a gente te libera. Vai haver uma negociação ali de rescisão para essa liberação antecipada. Mas soube por parte do staff do jogador que sim, já há sinalizações, sondagens no mercado, o que também é natural, mas que hoje até o próprio jogador está focado em buscar espaço no clube, só que ele está já projetando, prospectando aí outros interessados, está caminhando bastante aí por fim de ciclo do Igor Vinícius com a camisa do São Paulo. E aí já começa, né? E o substituto? O substituto está nas categorias de base, a expectativa é do Mike ter mais rodagem, né? Em partidas, por exemplo, que o Igor Vinícius era relacionado, seriam partidas com o Mike sendo relacionado. O São Paulo ainda tem outros dois atletas que vê muito futuro, o Igor Felisberto e o Ângelo. O Ângelo até treinou entre os profissionais recentemente, mas
foi mais para completar treino mesmo, é um jogador que por mais que seja um fenômeno ali nas categorias de base, na sua posição, o São Paulo entende ainda que ainda precisa de alguns estágios. Que, por exemplo, o Mike está nessa sucessão aí, né? Tá nessa hierarquia de ter as primeiras oportunidades. Tem o Igor Felisberto também, que é outro jogador também. E aí, o Igor Vinícius saindo, abrindo esse espaço, por exemplo, no meio do ano, sobe o Mike já começa a ficar mais os profissionais e não joga mais no sub-20. Ele tem jogado no sub-20 porque ele não tem espaço no profissional. Então aí faria essa troca. E aí o Igor Felisberto poderia ter um segundo semestre com mais minutagem no sub-20, projetando a copinha, e aí na copinha ele já pode subir para o profissional. Então é mais ou menos nesse esquema que o São Paulo tem trabalhado, tem fazer esse planejamento a curto, médio e longo prazo para a sua lateral direita. Fechou? Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Boa segunda-feira para todo mundo, apesar dos pesares. Vamos tentar aí começar uma semana de Libertadores da América com as energias lá no topo. É difícil, eu sei. Eu fiz uma live de pós-jogo aí do Palmeiras, por isso que a gente não comentou muito do jogo em si, porque a gente fez um pós ali de quase uma horinha falando bastante sobre essa partida. Meio-dia tem vídeo para membros, 5 horas eu volto aqui com mais informações. E eu peço as orações de vocês, a torcida de vocês, porque segunda-feira teremos conversações aí com a Ula Sports. Vamos ver se vocês me ajudaram aí pra gente fechar essa parceria no canal aí a longo prazo. Conto com vocês, hein? Conto com vocês. Belezinha? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau!